Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para juntinhos estudarmos um texto do pastor Diego Ricker que se chama A Cura de um Leproso. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente todos os dias uma meditação baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando a gente lê, estuda e realmente se dedica a esse devocional, tanto faz se fazemos em família ou sozinho, nós temos um crescimento da vida cristã, nos engajamos mais com a missão de Deus e, lógico, né? Somos inspirados, exortados e edificados. Então, como eu gosto que fique bem claro, eu não escrevi o texto. Foi o irmão Diego Ricker. Então, por isso que eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe para que possamos compreender o que o Senhor tem para nós hoje. Senhor, nós te agradecemos pela misericórdia que tu tens conosco e o privilégio de nos permitir lermos a tua palavra, que realmente ela saia da nossa boca para a salvação, que a gente possa realmente compartilhar com as pessoas aquilo que aprendemos. Perdoa os nossos pecados, perdoa porque somos relapsos e ajuda-nos a compreender aquilo que tu tens para nós. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, o nosso texto bíblico está bem babinha, bem pouquinho. Lucas 5, os versículos de 12 a 15. E diz assim, ó, é quando Jesus cura um leproso. Estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se e, colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu: Quero ser purificado. E no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. Em seguida, Jesus lhe ordenou: Não fale sobre este acontecimento a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação sacrifícios que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas das suas enfermidades. Bom, o texto chama-se A Cura de um Leproso. O versículo escolhido pelo pastor Diego Ricker é o de número 12, que diz: Senhor, se quiser, podes purificar-me. Bom, então a gente acabou de ler um texto que fala sobre a cura, a purificação de um leproso, né? Essa palavra hoje em dia, inclusive, ela não é mais usada porque ela estigmatiza as pessoas, né? As pessoas ficam preocupadas, fulano tem lepra. Então, essa palavra é estigmatizante e não é mais usada hoje em dia, né? Mas ela aparece várias vezes no texto bíblico. E, na verdade, ela se refere a uma dermatite, a uma doença de pele, seja lá qual for. Nessa época, né, se referia a uma doença de pele. Não tínhamos os conhecimentos que temos hoje, né, a respeito das dermatites. Então, qualquer doença de pele era considerado lepra. E, logicamente, naquela época, a situação da pessoa que tinha uma dermatite, que tinha uma doença de pele, ela era agravada por muitos fatores. Primeiro, porque moravam num clima seco, né? E, enfim, quase desértico. E segundo, pelas condições de higiene, que não são as que nós temos hoje. Não tinha asepsia, não se limpava o local como deveria ser limpo, enfim. E aí a pessoa ia ficando cada vez pior. Então, essa doença que a gente chama, hoje em dia, nós chamamos a lepra de hanseníase, que é um tipo de doença de pele, um tipo de dermatite. Então, não se usa mais lepra, eu gostaria que ficasse bem claro isso. Então, mas na cultura daquela época, a doença, a lepra, levou aquele homem a ser excluído socialmente, porque todo mundo tinha medo. Por isso que hoje este nome é estigmatizante. Então, as pessoas diziam, tá com lepra, é impuro.
E assim, as pessoas diziam, ele tá com essa doença porque ele foi castigado por Deus. Acreditavam assim que somente Deus poderia curá-lo daquele mal, já que era um castigo divino, né? E ao tocar naquele homem doente, Jesus rompe com todos os paradigmas daquela época. Por quê? Aquele homem era um excluído, era chamado impuro. Mas veja bem, quando Jesus tocou naquele homem para curá-lo, a iniciativa foi de quem? Foi do leproso. O leproso tomou a iniciativa. Ele se aproximou de Jesus e sabia que Jesus é quem poderia curá-lo. E ele foi lá e pediu a cura. E aí isso mostra o quê? Que em Jesus, na pessoa de Jesus, o doente marginalizado, ele encontrou coragem, tipo, não quero nem saber das leis cerimoniais, não quero nem saber de nada, se vão me criticar ou não quero nem saber. Este homem pode me curar. E ele pegou e foi e pediu para Jesus a cura. E quando ele pede para Jesus para ser purificado, ele reconhece a sua dignidade. Então, quando Jesus curou aquele homem, ele respondeu uma questão que não é só daquela época, essa questão também é para os dias de hoje. Deus está sempre muito perto de nós, Ele está aqui. Então, nós precisamos estarmos dispostos a nos curar. Quando a gente fala, bom, eu sei quem pode me curar, eu sei em quem está a solução, e eu vou em direção a Ele, quando a gente se movimenta, com coragem em direção a Jesus, aí sim, a gente alcança a misericórdia, né? Mesmo que para a sociedade a gente não valha nada, para Jesus nós temos total importância. Para a gente se aproximar de Jesus é necessário o quê? Superar as barreiras que nos impedem de chegar a Ele. Então, o que nos impede de chegar a Jesus? O pecado, o apego às pessoas. Puxa vida, eu já tenho uma religião. Agora eu vou lá e vou me entregar minha vida para Jesus, vou ter que mudar de religião. Não, mas puxa vida, eu tenho 3, 4, 5 mulheres, eu namoro com quem eu quero. Agora eu vou ter que ter uma mulher só? Não. Olha, eu tenho tantos traumas do passado, eu fiz tantas coisas erradas. Agora se eu for ficar com Jesus, eu vou ter que me desapegar dessas coisas que justificam esse ganho secundário, que as pessoas se compadecerem de mim. Enfim, existem muitos motivos pelos quais a gente não se rende aos pés de Jesus. E só você pode analisar qual é. Certamente você já enfrentou alguma dessas barreiras. Eu também. Todos nós enfrentamos. Então, irmãos, você conhece alguém que está passando por alguma coisa semelhante? Se essa pessoa é você, ou se você pega, analisa aquilo que te prende e corajosamente vá para Jesus. Faça uma oração e diga: Jesus, eu creio no seu poder, eu creio que tu és Salvador, purifica-me. E certamente Ele vai ouvir a sua oração. E você, meu irmão, minha irmã, que como eu, já se rendeu aos pés de Jesus, certamente conhece alguém que ainda não fez isso. Leve essa palavra a ela. Fale de Jesus, fala que Jesus curou naquela época e continua curando até hoje. Não só males físicos, mas males da alma. Isso é de fundamental importância. Se você não tem coragem de falar, compartilhe esse vídeo, né? Muitas pessoas vão estar ouvindo o que Jesus tem na sua palavra. A gente sabe que não é um vídeo profissional, é uma coisa bem caseira, é uma coisa que a gente faz aqui entre a gente. Mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, irmão, compartilha, curte, comenta, faz alguma coisa aí para a palavra de Deus seguir em frente. E pensa, cada um de nós precisa ir em direção de Jesus corajosamente. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, Tenha coragem e se aproxime de Jesus. Agora vou terminar, né? Deixando aqui, o meu abraço diário de urso, Lembrando que para nós que cremos que Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje, será sempre o mesmo e que continua curando
todos os males. Para nós o abraço é super, mega fácil e possível, né? Bom, irmãos, lembre-se também do seu versículo, do nosso versículo, né, deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu me despeço, né, com a frase do ano que diz: não tema, Deus já está lá.